mulher que eu sou? Como que eu estou nesse mundo? Como é que eu me relaciono com ele? Olá, meu nome é Márcia, eu sou a coordenadora aqui do Núcleo de Ação Social. Nós estamos aqui para contar um pouquinho do projeto Mulher, Voz e Autonomia, que nasceu há 36 meses atrás, numa iniciativa a partir de um projeto de arte-terapia desenvolvido aqui no NAS. Esse projeto sempre esteve o foco nas mulheres, percorreu alguns territórios de Campinas para além das atividades locadas nas unidades. Ele expandiu para a criação de vínculos, o fortalecimento dos vínculos para além dos muros das organizações. Cada mulher participante, ela conseguiu enxergar na colega, na amiga que estava do lado, o espelho dela também. Ela se irmanou na voz, ela se irmanou na empatia, em tudo que ela desenvolveu. O fortalecimento de vínculos, que é um princípio da assistência social, ele foi plenamente atingido através desse projeto. Eu sentia no fundo do poço, não via uma luz lá no fim do túnel. E o dia a dia do curso me levou ao conhecimento que não era aquilo que eu queria na minha vida, né? E o curso foi trazendo para mim os conhecimentos que eu precisava avançar. E lá no fundo do túnel, essa luz veio chegando perto de mim. E essas mulheres, elas conseguiram transcender isso. Elas conseguiram olhar para um grupo grande como esse, de 116 mulheres, e enxergar em cada uma delas aquela mulher que ela é. E também servia de reflexo para as outras, na luta, na conquista, na autodeterminação e na vontade que elas tiveram de, muitas vezes, reconstruir as suas próprias trajetórias, seus próprios passos, as suas próprias pegadas. Se tem uma palavra que eu diria desse projeto é transformação, que foi para todos nós. Meu nome é Milka Lopes, eu sou arte-terapeuta, porque todas as mulheres, quando viveram as suas infâncias, registraram aquelas dores, o que viveram, e isso foi não foi olhado para isso. E no nosso encontro, elas tiveram a oportunidade, quando trabalhamos a criança interior, de olhar para essa infância, falar de suas dores e fazer agora o momento da rematernagem. Então, elas construíram suas bonecas, né, falavam sobre a sua infância e depois, num outro momento, construíram ela agora como adulta. Porque são muitos problemas. Imagina você ficar sozinho no mundo. Porque minha mãe, eu cuidava dela. Eu parei de trabalhar para cuidar do meu pai, depois eu fiz alguns frees, tudo, mas nunca mais voltei a trabalhar por conta disso, por conta da depressão. E aí eu fui conhecendo pessoas, eu conheci a Milka, eu conheci a Thalita, eu conheci a Ju. Esse projeto, para mim, é um divisor de águas. É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Se eu pudesse dizer uma palavra que reflete esse projeto, que revela a essência e a profundidade desse projeto, eu diria que é a libertação. Meu nome é Mônica Bordeaux, eu sou arte-terapeuta. Uma das atividades que me marcou muito ao longo desse processo foi o espelho. Nós recebemos as mulheres com muitas dores, vestindo couraças para se defenderem das dificuldades, dos problemas que elas vinham carregando desde a infância, ao longo da sua vida, porque tínhamos mulheres de 18 até 75 anos no meu grupo, por exemplo. E nesse momento que a gente trabalhou com o espelho, quando a gente leva o espelho no processo de arte-terapia, ele deixa de ser apenas algo para ver uma imagem, mas para revelar camadas. Eu já passei por coisas assim insuperáveis. Se fosse no meu tempo mesmo, que eu não tinha nenhum apoio psicológico, porque isso é um apoio psicológico que eu precisava, eu encontrei. Aí eu encontrei esse projeto, continuei. No final do ano, eu passei por uma prova gigantesca entre meus filhos, que eu não vou contar toda a história, porque se prolonga. Eu consegui superar, me recuperar. E venho superando cada dia que passa. Esse projeto vem me dando muito apoio. O projeto, em uma palavra, superação.
Eu sou Ana Alice Trubianelli, arteterapeuta. Fiquei muito honrada de ser convidada e fiquei encantada com a proposta, porque essa proposta é assim, eu imagino assim como uma engrenagem, assim, era algo pequenininho e se ramificou ao longo dessas instituições, ao longo aí dos territórios de Campinas, e cada arteterapeuta na sua instituição fazendo e todo mundo fazendo a mesma proposta, e depois a gente se encontrava e compartilhava de novo. Então, assim, você observar, que eu acompanhei a Mônica quando ela fez só com uma instituição, que foi o NASA, e depois ver aquilo se ramificando, que nem um polvo, e mantendo aquela proposta original, eu achei muito encantador, e fazer parte foi muito gratificante para mim. O projeto realmente transformou a minha vida. Transformou, porque eu praticamente nem falava. Aliás, eu nem suportava pessoas perto de mim. Né? Não conseguia viver com outras pessoas, não conseguia ouvir uma música, nada. E o projeto foi restaurador mesmo, assim, uma libertação. Cada fase do projeto, assim, restaura uma parte da minha vida. Uma restauração mesmo, sim. Eu sou a Rosália, arteterapeuta também. E esse projeto sempre foi feito com muito carinho, muito cuidado. E mulheres, não é o fim, é o começo, para vocês alcançarem novos sonhos, novos projetos, novos voos, rumo a novos horizontes. Desejo tudo de bom para vocês. A arteterapia ela é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que usa para a linguagem de autoconhecimento as linguagens artísticas. E ela se diferencia do artesanato porque ela usa a arte não como produção, mas como linguagem. E uma linguagem para você conseguir acessar conteúdos que às vezes estão indizíveis para você mesma. Então, você possibilitar um processo de arte-terapia para um grupo, e ainda um grupo de mulheres vividas, sofridas, é você dar um campo para elas descobrirem imagens, símbolos, segredos que elas tinham até para si mesmas. Então, isso para mim é muito lindo. Às vezes a gente sente o emocional muito fraco por depender de amores fracos. E a gente deixa de nos amar para amar o próximo. Tô bem, tô feliz. E eu me sinto renovada. Eu acho assim que a gente não deve aceitar menos daquilo que a gente merece. Assim, as atividades que marca é de eu expor o meu sentimento, que eu tô vivendo, aquilo que eu queria. E tipo assim, meu sonho é casar, gente. Fizemos algumas entregas muito significativas nesse projeto. Realizamos um seminário junto aos profissionais da rede intersetorial local e foi aberto para Campinas inteira. Realizamos visitas culturais. Fomos assertivas com a escolha do livro, que é o ponto mais alto deste projeto, quando essas mulheres descrevem suas trajetórias, suas histórias, e montamos um livro com o depoimento de cada uma delas, concretizado numa noite de autógrafos. Foram realizados também, durante essa edição, 3 grandes encontros de mulheres em que nós recebemos as mais de 100 mulheres que estiveram trabalhando conosco em atividades de conhecimento, em que elas puderam se interagir. Após 3 encontros, nós conseguimos perceber que lá no fim já havia um vínculo formado em cada uma das unidades, mas também um fio condutor em que elas se irmanavam e se conheciam através do mesmo trabalho que foi conduzido. E nós trabalhamos em parceria com algumas organizações. O NAS como organização proponente, a Casa Santana, o Crescer e Vencer com 2 unidades e a Pro Menor. E também a MIC, que fica aqui bem pertinho no Village. Eu sempre fui uma pessoa que eu não me sentia, sabe? Aí comecei a fazer consultoria de imagem, aí foi que eu me descobri, sabe? Fui me descobrindo, fui melhorando a situação, que eu não cuidava de mim, jamais. Eu mudei muito, graças a Deus. Hoje eu sou outra. Podemos concluir que a arte-terapia, ela nos apresenta diversos materiais
artísticos e cada um deles tem uma funcionalidade, uma intencionalidade ao propor no processo de autoconhecimento e desenvolvimento das mulheres. Quando eu uso a cola, quando eu uso o tecido, quando eu uso uma linguagem teatral, uma música. Então, essas diversas linguagens da arte-terapia permite que as mulheres, ao trabalharem com os materiais que a gente oferece, acessem o seu simbólico e elas têm uma conversa entre elas e o material. Elas se tornam coautoras da sua realidade, elas não estão à mercê do que o mundo lhe apresenta, mas ela ali está sendo protagonista na sua atividade. E isso faz com que ela descubra coisas que muitas vezes ela não conseguia colocar em palavras, né? Tem uma frase muito bonita que eu acho que revela isso que eu estou querendo dizer. Os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma.